Estimado diácono Felipe, queridos fiéis, nós estamos no quarto domingo do tempo da Páscoa. Em todos os anos nós celebramos nesse quarto domingo o domingo do Bom Pastor, porque nos 3 anos litúrgicos, não sei se todos sabem, mas a liturgia ela vai se repetindo de 3 em 3 anos, o ano A, B e C. A cada ano nós lemos aos domingos um evangelista sinótico, Mateus, Marcos, Lucas. Esse ano é o ano de Mateus. Apesar disso, no tempo da Páscoa, a igreja coloca o evangelho de João. E sempre no quarto domingo é lido o capítulo 10 do evangelho de João, que é a parábola do bom pastor, que é longa. Então, a cada ano desses 3 anos, a igreja coloca um trecho do capítulo 10. Como nós estamos no ano A, nós acompanhamos o começo da parábola do bom pastor, do capítulo 10. No próximo ano vamos acompanhar, o versículo, nós paramos no 10, no ano que vem, no quarto domingo, acompanharemos do 11 em diante. E nesse domingo, no ano A, o evangelho não fala do bom pastor. Jesus ele vai se colocar como bom pastor exatamente no versículo 11, que é o que será proclamado no próximo ano. Este domingo, neste ano A, ele se coloca como a porta das ovelhas, como a porta. Logo vamos entender o porquê. Nós celebramos o tríduo do bom pastor, teve grande participação, louvado seja Deus. É muito importante celebrar, festejar um padroeiro, E neste ano nós escolhemos como tema, Ele nos leva nos braços. E como lema, o versículo 3 do Salmo 146, Ele conforta os corações despedaçados, Ele enfaixa suas feridas e as cura. Então nós vemos um movimento que o bom pastor faz. O bom pastor, ele encurta distância e traz para perto a ovelha perdida, desgarrada. Bem no evangelho de Lucas, nas parábolas da misericórdia, a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, ele larga as 99 que estão em segurança e ele vai atrás da que está perdida. Esse é o primeiro movimento de Deus em relação à humanidade. Deus não fica esperando a humanidade vir até Ele. Por quê? Porque nós somos muito frágeis para chegarmos à presença de Deus. Deus, Ele que vai ao encontro da humanidade. Quem estuda o catecismo da Igreja Católica sabe que o movimento da fé é exatamente esse. Deus se revela, se mostra, cabe ao homem somente responder. Mas o movimento primeiro é de Deus. Bem entendeu isso o nosso saudoso Papa Francisco, quando escreveu a encíclica Evangelii Gaudium. Nesta encíclica o Papa dizia: nós somos chamados a sermos a semelhança do pastor supremo que é Jesus, uma igreja em saída, não uma igreja que se tranca, no interior de suas próprias portas e se torna indiferente ao sofrimento do mundo. Uma igreja que vai, como pastor que vai. O mesmo Papa Francisco, em 2013, na homilia da Quinta-feira Santa pela manhã, na missa dos Santos Óleos, ele disse: o pastor, ou seja, a igreja, deve ter cheiro das ovelhas. E para trazer o cheiro de ovelhas, o pastor precisa estar no meio delas, precisa ir até elas. Não um pastor de gabinete, intocável, distante, porque Jesus não é assim.
Jesus não é assim. Isso deve mudar um pouco a nossa mentalidade, minha gente, de às vezes nós nos revestirmos de preconceitos que nos distanciam das pessoas, né? Ninguém, até mesmo quando nós estamos em estado de graça santificante, ninguém é digno de Deus, porque nós somos infinitamente menores do que Deus, não é? Por isso, percebendo a nossa indignidade, nós precisamos ir atrás daqueles que também, compartilham da nossa indignidade e não estão ainda em Jesus, não é? Muitas vezes olhamos para as pessoas que não congregam a igreja com um olhar de juízo, de preconceito, de repugnância, mas se nós olharmos para nós mesmos, nós somos tão indignos quanto diante da pureza e da santidade de Jesus Cristo. Ir até o outro, proximidade real. Bem experimentou isso Santo Agostinho. Não sei se todos sabem a história de Santo Agostinho, um dos maiores santos da igreja. Santo Agostinho levava uma vida devassa, boêmia, de promiscuidade, de distanciamento de Deus, também distanciamento da família, e Deus foi buscá-lo, Deus foi buscá-lo. Tem um livro das Confissões de Agostinho, quem não leu, é muito bonito o livro, e no livro 11 ele fala uma frase muito interessante, concernente ao tema de hoje. Olha só: Jesus me buscou quando eu não o buscava. Olha que lindo, não é? Ele me carrega nos braços, não para me prender, mas para que a distância da solidão seja vencida pela sua presença, E é verdade que Agostinho, um homem totalmente rebelde, ora, um certo momento, ele vai até a igreja, a catedral de Milão, e lá está o bispo Ambrósio pregando. Ele olhando aquilo, fala: nossa, que perda de tempo. E ali o bom pastor fecunda a alma de Agostinho, e ele vai se tornar um dos maiores santos da igreja, como havia dito. O bom pastor vai nos buscar onde nós estamos, e essa missão da igreja, essa é a missão: tirar preconceito, ir até o outro. O segundo movimento do pastor que é bom, aliás, nós ouvimos isso na primeira leitura de hoje. Depois de Pentecostes, os apóstolos se revestem do dom da fé, e eles vão no meio daqueles que gritaram a condenação de Jesus, Se fôssemos nós olharíamos torto e falaríamos: esses daí condenaram Jesus. Não, Pedro vai lá no meio destes, como o pastor supremo da igreja, que é Jesus, vai no meio das ovelhas. Pedro, o chefe da igreja, vai no meio daqueles que gritaram a condenação de Jesus, e ele prega para que a palavra também, como na vida de Santo Agostinho, possa fecundar o coração deles. E acontece, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Essas palavras de Pedro, cheio de autoridade, entraram no coração daqueles homens de coração duro, e eles sentiram, como nos diz o próprio texto de hoje, uma grande aflição. Foi um movimento do Espírito. Irmãos, mas o que podemos fazer para reparar? E Pedro diz: convertei-vos, ou seja, voltem, ou sejam bem-vindos ao redil do pastor supremo Jesus Cristo. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado. É missão da igreja, como agora aquela que exerce o pastoreio em nome de Cristo, evangelizar, batizar, pregar a verdade. Nós vemos hoje que está difícil de pregar o evangelho,
até mesmo dentro da igreja, não é? Até mesmo dentro da igreja. Este ano passado, não foram poucos os casos de padres processados por anunciar o evangelho na missa. Tem sempre um celular gravando, não é? Um celular gravando, tem sempre um Instagram prontinho para postagem, né? Ou seja, não é fácil, mas é missão anunciar a verdade e batizar e conferir os sacramentos, não é? Hoje em dia parece que tem sido muito dificultoso esse exercício, não é? Nas minhas homilias, eu sempre, quando é propício, eu gosto de mostrar, né, o problema do cristianismo. O cristianismo se multifacelou hoje em dia, nós temos uma diversidade de denominações religiosas, e quem é católico deve saber a diferença do que crê em relação ao que os nossos outros irmãos creem. Às vezes eu falo, né, eu prego, falo, olha, isso não é católico, isso não é nosso, né? Uma vez uma pessoa me disse, mas padre, não pode falar disso, porque tem a questão do ecumenismo. Ecumenismo não é deixar de pregar a verdade. Ecumenismo é amar o diferente, caminhar com ele se necessário, mas não é deixar de anunciar a verdade. E a gente vai criando um falso respeito humano que enterra o evangelho às vezes, não é? E Pedro não faz isso. Junto dos 11, ele está lá pregando. O pastor que vai no meio do erro, no meio da incompreensão, e elucida e torna claro e torna compreensível. Foi isso que Pedro fez. E naquele dia se converteram mais ou menos 3.000 pessoas, nos diz o evangelho, porque ele não teve medo de anunciar o evangelho. O segundo movimento, depois de ir, é trazer de volta. Por isso o tema, né, das festividades do Bom Pastor desse ano, ele nos leva nos braços. O que quer dizer isso? Aliás, essa imagem belíssima que nós temos é bem o retrato do tema deste ano. Porque, minha gente, por conta própria, nós não conseguimos voltar aos braços de Deus. Tem muita coisa dentro do nosso coração que nos puxa para trás e para longe. Os nossos pecados, as nossas paixões, os nossos apegos, né, os nossos olhares, as nossas, às vezes, prioridades erradas e tantas outras coisas. Mas Deus nos carrega, Ele sabe que não existe outro lugar seguro senão na presença do pastor e das companheiras ovelhas do redil, não é? Ele sabe. E aí entra o lema bonito deste ano, da nossa festa, não é? Depois de trazer em seus braços, nos trazer para perto dele, ele enfaixa as nossas feridas, né? Ele enfaixa as nossas feridas e as cura. Muito bonito isso, muito bonito. Ele conforta os corações despedaçados. A igreja é bem essa, que está de portas abertas para que nós aqui encontremos o sumo pastor, que é médico dos médicos, que nos abraça, que nos restaura, né? Que cura feridas, que cura tristezas, que cura mágoas, que tira coisas do nosso coração que nós por conta própria não conseguimos. Essa sensação que nós devemos ter quando nós entramos neste aprisco para conviver com Jesus, o bom pastor. E os sacramentos da igreja, eles realizam isso. Quando nós estamos na fragilidade do nosso corpo, o pastor com o óleo da cura, ele nos unge, o sacramento da unção dos enfermos. Quando nós estamos entristecidos, com o coração apertado por algo que nós fizemos de mal, né, e aquilo fica no coração, um pecado gravíssimo, né, nós nos aproximamos do sacerdote, confessando os pecados, ele toca a nossa cabeça com suas mãos,
e pela absolvição sacramental perdoa, cura aquilo que estava nos machucando. Quando nós estamos meio debilitados, entristecidos, o medo, o desânimo, a dúvida, né? A confusão às vezes no coração e na mente, a Eucaristia, ela nos é ofertada como um alimento de fortaleza. É aqui que está o pastor que enfaixa as nossas feridas, que nos cura, que conforta os nossos corações, como nos diz o Salmo 146. E a vida de oração, né? O que é a oração? Nós precisamos compreender que a vida de oração não deve ser uma casca religiosa enfadonha. Não, a oração é um momento em que nós, ovelhas, descansamos a nossa cabeça no peito de Jesus, o bom pastor, para ouvir o seu coração. Essa é uma oração eficaz, né? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Como tem sido? Cada um deve cultivar um jeito de conversar com Deus ao longo do seu dia. E a vida de oração deve ser um repouso, não uma opressão. A vida de igreja tem que ser um deleite, um descansar em Deus, e não um preceito que escraviza e se torna de maneira insuportável, um peso. Não, né? Não pode ser algo assim. Nós precisamos encontrar neste redil um alento, né? Um alento onde nós acorremos para nos descansarmos em Deus. E depois, não é? Nós que, trazidos por Jesus, o bom pastor, ao redil, cuidados por Ele, o que acontece? Jesus não nos cura para somente o nosso bem-estar, mas Ele nos cura para a missão, não é? O nosso pleno restabelecimento, ele acontece diante do redil, para que nós possamos assumir o cajado do pastor. Ele nos traz aqui, trata, cuida de nós, e depois de curados, ele nos entrega: aqui está o meu cajado, me ajude a pastorear. Esse o movimento. Jesus vai, nos traz de volta e nos empurra. Em todo final de missa, no texto latino original, a igreja diz: ite missa est. Ide, porque agora a missa começou. Aqui no português, a nossa conferência traduziu errado, né? E continuou, né? Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Não é isso que está escrito. Ite missa est. Agora a missa vai começar, porque agora você que foi reestruturado, revigorado aqui neste altar, agora você vai tomar o cajado de Jesus, bom pastor, e você vai lá na sua casa, onde você deve ser a autoridade espiritual. Você vai lá no seu trabalho, você também é missionário da cura, do perdão. Você também deve ser missionário de levar a autoridade, a palavra de Jesus. Ide, a missão começou, né? Uma ovelha curada pelo bom pastor torna-se uma igreja missionária. Tem um texto de Santo Ambrósio, né? Que é um estudo sobre o Evangelho de Lucas, que quando ele estuda aquela passagem da ovelha perdida, ele diz assim, né? Quem foi curado pela compaixão de Cristo deve tornar-se guia para os que ainda não o foram, para os que ainda sofrem. Essa é a nossa missão. E por fim, minha gente, né? Aliás, olha que bonito um trechinho final da segunda leitura de hoje, da carta de São Pedro, né? Vós andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor, que é guarda de vossas vidas. Por fim, Jesus, ele hoje se apresenta como porta. É algo muito estranho, né? Como assim porta? Temos de nos remeter a um ambiente bucólico pastoril do tempo bíblico, porque hoje os rebanhos, eles são todos Nutella hoje, né?
Tem tudo bonitinho, as propriedades com cerquinha, né? Tem o pasto bonitinho, não falta nada. No tempo de Jesus, a coisa era bem raiz, né? Os pastores viviam de maneira nômade. E por que eles não ficavam num lugar só? Porque acabava a comida para os animais. Eles iam onde tinha, né? Onde tinha alimento, pastagem. E no momento de inverno, onde as folhagens, a vegetação toda secava, era muito difícil de achar lugar com alimento para os animais. Por isso viviam de maneira nômade. Por isso os pastores no tempo de Jesus eram discriminados socialmente, religiosamente, porque eram tidos como impuros. Por quê? Quem vive uma vida nômade não consegue cumprir os preceitos no templo, não é? Ou seja, são homens que não vivem a religião. E é exatamente uma experiência de fragilidade, uma experiência de, vamos dizer assim, de não vivência da lei, é que Jesus ele toma esse exemplo, não é? O pastor, ele sempre reunia, porque não tinha cerquinha bonitinha como hoje, né? Ele reunia o seu rebanho no final da tarde, né? Num lugar onde tinha um cantinho assim, e prensava as ovelhas para que elas não saíssem. Quem saísse dali ia correr um forte e um grande risco, a ovelha que se saísse dali. E não tinha porta. O que era a porta desse lugar onde eles prendiam as ovelhas? Era o próprio pastor e o seu cajado. Ele ficava deitado, né, na frente de onde estavam as ovelhas, e com o cajado ele fazia este escudo, né, esta cerca, esta porta. Por isso ele se compara como a porta das ovelhas, né? E ele diz assim: quem entra por outro lugar é assaltante, ladrão. Não existe pastagem eterna se não passarmos por esta porta. Aqui é um perfeito exemplo, a partir de uma parábola, do que Jesus está dizendo, no sentido de não existe salvação se não for por Cristo. Não existe felicidade para as ovelhas se não for por Jesus. Por isso que nós estejamos sempre neste redil, que é a igreja. Olha quanta ovelha bonita, né? Dá uma olhadinha do lado, né? Uma coisa melhor que o outro, não é? Ou seja, todos nós arrebanhados pelo Senhor, que hoje nos sintamos cuidados pelo bom pastor. Faça a experiência hoje de entregar no altar aquilo que precisa ser confortado, aquilo que precisa ser curado, seus medos, suas dúvidas, seus cansaços. É para isso que nós aqui viemos. Façamos essa experiência profundamente. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, pensemos um pouco nessa palavra linda de hoje.